e também para as regiões autónomas do Açores e da Madeira. Estamos a responder no estádio Jalisco, aqui em Guadalajara, capacidade para 66 mil pessoas. Estarão aí cerca de 40 mil pessoas. E passamos já à constituição das equipas deste Brasil-Polónia. Brasil, número 1, Coito Carlos. Número 4, Edinho. Número 6, Júnior. Número 7, Miller. Número 9, Careca. Número 13, Josimar. Número 14, Júlio César. Número 15, Alemão. Número 17, Branco. Número 18, Sócrates. Número 19, Elso. Jogadores suplentes, com o número 3, Oscar. Número 8, Casa Grande. Número 10, Zico. Número 12, Paulo Vitor. E número 20, Silas. A Polónia, Mlinarczyk com o número 1. Número 2, Pesimes. Com o número 4, Ostrowski. Com o número 5, Wojcicki. Com o número 7, Taracevic. Com o número 8, Urban. Com o número 9, Karas. Com o número 10, Majewski. Com o número 11, Mularek. Com o número 20, Boniek. E com o número 21, Jekanovski. Suplentes com o número 3, Muda. Com o número 6, Matizis. Com o número 12, Kazimierski. Com o número 16, Palas. E com o número 22, Furtov. Vai dirigir este Brasil-Polónia. Terceiro jogo dos oitavos de final da Copa do Mundo. O senhor Volker Ross, da Alemanha Federal, que já dirigiu o encontro entre Portugal e Inglaterra. Primeiro jogo da seleção portuguesa do grupo F da fase eliminatória. O tal jogo que tantas esperanças lançou no futebol português no que respeita a uma presença nestes oitavos de final. Estádio Jalisco é brasileiro. Milhares de bandeiras brasileiras. Milhares, centenas de panos, sintetizando várias torcidas do Brasil. E também a batucada. O samba é um verdadeiro carnaval. O Brasil está a jogar em casa. É toda uma vibração diferente. Toda uma dinâmica de vitória que se respira quando se fala do futebol brasileiro, quando está em presença da seleção do Brasil. Seleção do Brasil, Humberto Coelho, que é agora a nossa seleção. Pois é, Manuel, muito boa tarde, senhores telespectadores. É precisamente em ritmo de samba que se vai desenrolar este encontro Brasil-Polónia. E de facto o Brasil, a euforia é muito grande. Já toda a gente pensa que o Brasil vai ganhar fácil à Polónia. Vamos ver. É realmente impressionante o ambiente que se vive junto da seleção brasileira. Já não cabe ou não passa pela cabeça de ninguém que o Brasil não possa ser campeão do mundo. E ainda estamos nos oitavos de final. É de facto isto que o futebol do Brasil tem. É de facto isto que o futebol português não tem. É a dinâmica da vitória. É o carisma. É no fundo todo um estado de espírito que resulta dos títulos mundiais conquistados até agora e sobretudo da grande importância para os brasileiros tem a sua seleção, tem o secreto canarinho. Dizia-me ontem por curiosidade um jornalista brasileiro que o jogador do Brasil pode falhar golo no clube, na seleção não pode. Primeiros segundos deste Brasil-Polónia, com a Polónia na ofensiva do empate. A primeira grande ocasião foi o número 21, Jekanovski. Aparentemente um remate sem qualquer perigo. Aqui está, não era de resto um remate, era um passe. Exatamente, Manuel, era um passe em profundidade, mas o que é certo é que a bola ia traindo o guarda-redes Carlos. Carlos foi muito lento, acerta o esférico e aí podia ter sido surpreender a equipa do Brasil. Taracevic, ali, em luta com o Elso, e o corte depois pela linha lateral. Vamos lá, Brasil! 0 para o Brasil, 0 para a Polónia. 2 minutos de jogo da primeira parte. O Brasil que tinha algumas dúvidas em relação à formação desta equipa, já que no treino coletivo de ontem, Miller sofreu uma lesão, tendo sido substituído por Casa Grande.
mas todo um trabalho foi feito pelo médico e pelo preparador físico da seleção brasileira, e Miller, que é considerada a grande revelação do Brasil do último ano, a grande esperança do futebol brasileiro, está aqui frente à Polónia. Miller tem o número 7 e tem, neste momento, um convite para jogar no Barcelona de Espanha. Só que, ainda a propósito de Miller, o seu clube, que é o São Paulo, não está na disposição de ceder Miller e afirmou já que Miller é inegociável. Com os seus 20 anos, e muito que tem para dar ao clube e ao futebol brasileiro. Está a Polónia a tentar ir para o ataque. Ali Josimar, o jogador que Tele Santana lançou frente à Irlanda, que fez de resto uma exibição excelente, marcando um belíssimo golo. Josimar, jogador do Botafogo, 24 anos, um jogador que neste momento não tem contrato. Aquilo que o Botafogo lhe oferece fica muito aquém daquilo que ele pretende, sobretudo depois de ser titular do Secreto Canarinho. Aí vai a Polónia, 0-0 no marcador. Polónia a perder, lançamento comprido, é para Miller. Está Sócrates, Miller de novo, a vir para trás, para o número 15, é para o alemão, o tal jogador que esteve quase para ingressar no Benfica. Aí está o Brasil, no seu toque, no seu passe. Josimar, pela direita, para Miller, a tentativa de remate e a defesa de Linarche. Quem está o Brasil, Humberto? É verdade, o Brasil de facto dominar o seu futebol no seu meio campo. Dois esquemas diferentes. A Polónia a jogar com o Íbero, o Xisque, e o Brasil a jogar com uma defesa em linha, 4 jogadores atrasados. Mas o que é certo é que o grande dobramento dos seus homens do meio campo faz com a entrada de Sócrates e Júnior possa criar grande perigo junto à baliza da Polónia. Brasil, Brasil, Brasil! É o grito que se ouve aqui no Estádio Jalisco, por entre a batucada e o samba dos cerca de 10 mil brasileiros. Só ontem chegaram 30 voos diretos do Rio de Janeiro. Finalmente, a torcida brasileira começou a acreditar na seleção. Ali o corte de Edinho pela linha lateral. Atenção, Lisboa, agradeço que telefonem para Coto, Cidade do México. Péchimis para a esquerda, agora Caras, Sócrates ali, já, muito bem ali Júlio César, cabeça, Josimar, agora, já a tentar bater, era para Alemão, a perder para Urban, Alemão ainda a dar luta, Urban, a virar para o lado contrário, agora, Maevski, Péchimis, Maevski de novo, ainda Péchimis, a tentar ganhar a posição para o remate, ao lado, muito ao lado. O Brasil, isto, segundo foi dito pelos seus técnicos, estava preparado para uma entrada em força da Polónia. E aí, naturalmente, ao Brasil conseguiria mais do que nunca fazer aquilo que também sabe fazer. Trocar a bola, jogar lento, ter o maior tempo possível a bola em seu poder, até surgir a situação de remate, e aí os brasileiros não costumam perdoar. É verdade, o que é certo é que depois desta grande euforia brasileira e depois de um jogo de ontem em que houve uma surpresa da União Soviética ser eliminada pela Bélgica, os brasileiros ressentiram um pouco disso. E o que é certo é que pode, nestes jogos em que é 90 minutos, num só jogo tem que se resolver todos os problemas,
pode acontecer algumas surpresas. A Polónia está a jogar muito bem no seu esquema habitual, a fechar muito bem todas as investidas do Brasil, e o que é certo é que pensamos que não vai ser nada fácil, porque este jogo vai ser apresentar uma Polónia completamente diferente. Ostrowski pela esquerda, Josimar a dar-lhe luta. Ainda Josimar. Tem ali Júlio César junto dele. Prefere o passo largo lá para Sócrates. Mas mal, a Polónia também a jogar com calma. Wojcicki para a direita, para Majewski. Agora a tentativa para um outro jogador polaco. Muito bem, ali o corte de Edinho. A reposição desta vez o Brasil também a fechar ali, agora a surgir uma situação que pode ser perigosa. Era o remate da Polónia que bateram no corpo de Júlio César, e o Brasil para o contra-ataque alemão, e falta que considera o Sr. Roth. Já tinha de resto apitado a assinalar a falta sobre Sócrates, que parece com um ligeiro toque. Aqui está Sócrates. ...32 anos, jogador do Flamengo, 61 vezes internacional. Alemão. Júlio César, um jogador que tem um pontapé fortíssimo. Ainda alemão. O Brasil a trocar, devagar. Ali agora com o número 9, Careca, para Miller. Mas a bola a sair pela final é mais um pontapé de baliza para a equipa polaca. Raça rubro-negro. Está presente, todo o Brasil está presente aqui em Jalisco. Já saiu, a bola era Smolarek, o autor do golo da Polónia frente a Portugal. De resto, o único gol que a Polónia marcou até agora neste campeonato do mundo. Depois do empate a 0 com Marrocos, a vitória sobre Portugal, o tal gol de Smolarek, e depois a derrota frente à Inglaterra por 3-0. Ali Júlio César no peito a tocar para Carlos, sem problema. Edinho para Josimar, a não conseguir controlar. Urban agora. Era Careca a dar-lhe luta. Urban de novo. Wojcicki. Agora mais para a direita é Majewski. Dziekanowski. Majewski ainda. Dziekanowski. Boa jogada dos polacos. Número 8 a aparecer ali. Entretanto o Elso. Ainda a Polónia a insistir e o Brasil de facto a passar por algumas dificuldades. Agora ali alemão a vir ajudar os seus companheiros de equipa. Boniek a cruzar. Atenção, remata! Caras! Disparo de Caras! Sorte para o Brasil, Humberto Coelho! É verdade, Manuel. Boa jogada da equipa polaca que de facto está a pressionar o meio-campo brasileiro. Grande velocidade de jogo da equipa dos polacos e com grandes dificuldades da parte defensiva dos brasileiros, que não têm um meio-campo poderoso, muito rápido para contrariar esta velocidade do meio-campo polaco. Excelente exibição da Polónia nestes primeiros 12 minutos. Sem dúvida a melhor exibição dos polacos feita até o momento nesta Copa do México 86. Entretanto, eu pedia aos nossos estúdios em Lisboa se nos poderiam informar sobre as condições com que estamos a chegar a Lisboa, pois não temos neste momento som de retorno. É uma falta contra a Polónia, 0 para o Brasil, 0 para a Polónia,
e não há dúvida nenhuma, o Brasil a ser surpreendido por uma Polónia a jogar em grande velocidade, a movimentar-se muito bem, a defender, como se pode verificar agora, com todos os seus jogadores ali na sua intermediária e depois a desdobrar-se com grande perfeição quando no posse da bola e na saída para o ataque. Vamos ver como reage o Brasil. Josimar a perder, está mal Josimar hoje. Está muito lento, a equipa brasileira está a jogar muito lento e o que é certo é que os polacos deixam-se muito bem no meio campo e não dão hipótese. Os brasileiros deixam só Müller e Careca na frente, mas o que é certo é que o meio campo polaco está muito bem. E vai pela direita, é Branco, cruzar, a surgir ali com muita calma, com muita segurança, Wojcicki a deixar para Majewski. Tarasevich, ainda Tarasevich. Agora para a esquerda, largo para Urban. Aí está a Polónia, muito bem a Polónia, em passos compridos, largos, a fazer deslocar a equipa brasileira. Boniek, agora, alemão a ganhar. Aí vai o Brasil para a tentativa de contra-ataque. Alemão em lance individual. Falta e cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo do jogo e é também o primeiro cartão amarelo mostrado no campeonato a um jogador polaco, Dziekanowski. Bem mostrado, de facto, sem dúvida, o árbitro, o Sr. Roth, mostrou muito bem, tinha passado o jogador brasileiro e Dziekanowski só teve a hipótese de o travar por trás. Falta bem apontada e cartão amarelo bem mostrado. Vai o Brasil. É Careca, para Sócrates, muito bem, Mlinarczyk. Terá havido depois um toque de Sócrates no jogador polaco, no guardião polaco do Futebol Clube do Porto. A repetição do lance, surgia Sócrates e é de facto natural que tenha tocado no guarda-redes da Polónia, ainda que sem intenção de magoar o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Mlinarczyk para Peszebes. Majewski para a esquerda para Ostrovski. Está o Brasil a fechar ali no meio campo. Alemão, ora no ataque, ora a ajudar na defesa. Bom jogador. Ainda a Polónia a insistir. E agora o corte, o contra-ataque do Brasil. Aí vai Júlio César a cruzar para a área. Era ali a tentativa de cabeça de Careca e a bola a ficar em Mlinarczyk. O Brasil, de facto, parece surpreendido com esta entrada fulgurante da Polónia, Humberto. Sem dúvida. E o que é certo é que nem mesmo com o meio-campo com a entrada de Sócrates, que é o terceiro avançado, o Brasil consegue criar perigo junto à baliza dos polacos. Pelo contrário, os polacos estão-se a apresentar muito bem, eles avançam bem no terreno, todos juntos, mudam de flancos, entradas pelos flancos muitíssimo bem e estão, com certeza, a criar muitos problemas e os brasileiros não se estão a adaptar muito com este tipo de futebol. Em suma, a Polónia a demonstrar aqui que mereceu passar aos oitavos de final. Branco. Como podemos ver, Manuel, está tudo já o meio campo polaco, são todos os jogadores atrás da linha da bola, muito difícil entrarem na defesa polaca. Josimar, Miller, a perder Miller, agora Elso, também a perder. Aí vai a Polónia para o contra-ataque. Muito bem, jogada individual de Karas a cruzar e a bola pingar ali sobre a baliza de Carlos. Recorde-se mais uma vez, a Polónia já teve duas bolas no poste da baliza de Carlos, ou antes, uma no poste, outra na trave. Agora a repetição do lance, de qualquer das formas, Carlos estava atento e em condições de fazer a defesa. Elso, para a esquerda para Careca, vai na marcação Majewski, Careca, ainda Careca, a tentar o cruzamento, a surgir
Ali muito bem, Wojcicki pela lateral. Branco para reposição. O jogador do Fluminense, 22 anos, esta é a sua 9ª exibição com a camisa amarela. E agora uma falta contra a Polónia, é Branco. 3 brasileiros dentro da área para nada menos de 10 polacos. Branco na cobrança. 18 minutos da primeira parte. Branco a cruzar ali o alívio de um polaco. Alemão, agora Júlio César. Está Josimar na direita. A bola vai para Miller, mas a chegar sem perigo a Mlinarczyk. Jakanowski para Boniek, mais para trás para Pashevich. Jakanowski de novo. Majewski. Danashevich. Wojcicki. Pashevich. Majewski. Jakanowski. A tentar ir para a área. Era para Smolarek. Ainda Smolarek pode tirar. Fugiu ali Júlio César. Ainda a Polónia. Com perigo, sempre com muito perigo a Polónia. Urban, no entanto, a não saber depois concluir da melhor forma. Exatamente, quando chega o último terço do meio campo, a Polónia ataca, joga em velocidade. Smolarek, Jakanowski e Boniek são jogadores muito rápidos, muito perigosos. Aconteceu isso com Portugal e aqui está-se a ver a Polónia acelera o seu jogo. E com a defesa vinha dos brasileiros é um bocado difícil para estes poderem contrariar esta velocidade. Alemão. Devagar, Alemão. Elso ali no meio campo, a bola vai no entanto para Eldinho. Elso agora. Não surge ninguém pelas pontas para receber. Alemão, em tabelinha com Careca. Ainda Alemão. Aí está em lance individual, levou longe demais. Longe demais o esforço de Alemão. O Brasil terá ali de soltar a bola mais rápido, de fazer aquilo que tão bem sabe, a tabelinha, toca, recebe à frente para ficar em posição de rematar, Humberto. Sem dúvida, os brasileiros estão a exagerar um bocado as jogadas individuais e o que é certo é que estão muitos jogadores polacos na defesa e é difícil passar 1, 2, 3, é muito difícil assim, tem que jogar mais em tabelinha, em apoio. De resto, surge aqui outro problema, é que os laterais do Brasil não estão a descer muito, já que têm o evidente receio da velocidade com que a Polónia desce ao meio campo contrário. Quer Branco do lado esquerdo, quer Josimar do lado direito, raramente descem. Agora, Sócrates a tentar o remate, a bola a bater ali no corpo de Wojcicki, e vai a Polónia para o contra-ataque. Mas os laterais do Brasil não estão a descer também porque os polacos, quando defendem, põem 2 homens a tapar os flancos, tanto Smolarek como muitas vezes Boniek do outro lado, fecham muito bem os flancos brasileiros e isso não dá a hipótese tanto a Branco como Josimar de subir no terreno. Majewski para Karas. Jakanowski. Para Majewski de novo. Karas. Boniek. Era Smolarek. Agora a tentativa de cruzamento. Júlio César ali a perder, a deixar-se antecipar por Urban. Embora o senhor Volker Roth já tivesse assinalado a falta. 0 para o Brasil, 0 para a Polónia. Há pouco, quando vínhamos a caminho do carro, ouvíamos a estação Rádio Globo, que comprou um estúdio aqui em Jalisco para emitir para o México, para emitir para todo o Brasil. E em inquéritos de rua não havia dúvida. Segundo os brasileiros, o Brasil ia ganhar de 2 ou de 3-0. As coisas não parecem tão fáceis. É verdade, os jogos têm 90 minutos e é dentro do campo que as equipas têm que ganhar os jogos. Isso é certo, é que não podem menosprezar este favor da equipa da Polónia, que já ganhou ao Brasil. Precisamente em 64, a Polónia ganhou 1-0 ao Brasil e, portanto, tem uma boa equipa, classificou-se, tem ido a todos os mundiais e é muito importante
que os brasileiros tenham muita atenção nisto, porque, como eu digo, pode haver uma surpresa. Ostrowski esteve ali quase a criar um problema para Mlinarczyk. E agora Boniek, vai lá também Júlio César. E é pontapé de baliza, bem assinalado pelo fiscal de linha. O fiscal de linha mexicano António Marques Ramírez. O outro é o Sr. Alan Senudi, de tão má memória para o futebol português. O Sr. Senudi, que dirigiu o Marrocos-Portugal. E se é verdade que não vale a pena agora estar a imputar a responsabilidade da arbitragem, os motivos da derrota foram outros e bem claros. Não há dúvida nenhuma de que o Sr. Senudi também pareceu apostado em contribuir para o desaire da equipa portuguesa. É verdade, é evidente que a arbitragem do Sr. Senudi no Portugal-Marrocos foi clara evidência de favoritismo de Marrocos. Houve um lance de penalti que poderia ter feito 2-1, em que poderia ter sido a reviravolta portuguesa, mas o que é certo é que o árbitro não marcou e com isso a recuperação foi muito mais difícil. Bom, mas isso faz parte da história, a história triste da passagem da seleção portuguesa pelo México 86. Uma passagem que não pode repetir-se nestas circunstâncias. Mas não vale a pena, neste momento, continuarmos aqui a fazer disto um cavalo de batalha. Agora é o Brasil que importa. É Júlio César para a marcação deste livre. E atenção, Júlio César tem um remate fortíssimo. Aqui está ao lado. Tem um aspecto lindíssimo este estádio Jalisco de Guadalajara. Capacidade para 66 mil pessoas. Estarão aqui umas 40 ou 45 mil. A Polónia para o ataque. Majewski. Para Peszybis. Waszewski. Para o meio, para Karas. Falta de alemão. ...20 minutos para jogar, 25 da primeira parte. A Polónia, Peszybis para Smolarek. A ter que vir para trás. Marcado por Edinho. Ainda Smolarek. O corte agora do alemão. A tentativa de contra-ataque do Brasil. Elso, falta! Falta sobre... Parece-nos ter sido sobre Elso. Vamos ver a repetição. A falta foi cometida sobre Júnior. A perder agora ali um jogador brasileiro. Foi mais uma falta, desta vez Boniek sobre Careca. Elso. Júnior para a direita, para a esquerda, para Branco. Júnior de novo, a virar para Josimar. Agora sim, os laterais do Brasil a meterem-se mais no ataque. Miller, aí está, a ir para a área e salva Mlinarczyk. Aqui está, Miller. 20 anos, jogador do São Paulo, é a grande esperança do futebol brasileiro. É, com certeza, e de facto o Brasil continua a viver de rastros individuais e fazem a diferença. Tem grandes jogadores, tecnicamente, muito rápidos, e o que é certo, no último tempo teve dentro da área, fazem estas jogadas. É Júnior para cobrar o canto, do lado esquerdo, Sócrates não conseguiu chegar lá. Alemão, a meter na área, para Sócrates, toque, calcanhar para Branco, remate nas meias atrás. O Brasil está a aparecer, Humberto, o Brasil está a aparecer. Mais velocidade no seu meio campo especialmente, mas também porque a Polónia está a defender muito junto da área e pode ser fatal devido à boa técnica que os brasileiros têm, do 1 contra 1, poder de pinta. Os brasileiros são muito bons e se a Polónia defender muito junto à sua área, pode fazer a diferença este jogo brasileiro individualmente. 27 minutos da primeira parte, 0 para o Brasil, 0 para a Polónia. Ainda assim o jogo
que está a ter mais dificuldades para o Brasil do que aquelas que se previam inicialmente. Mas também há que reconhecer, esta Polónia não tem nada, mas rigorosamente nada a ver com a Polónia que tivemos a oportunidade de observar nos oitavos de final. Não está-se a notar agora, o Brasil está a defender mais à frente. Com Müller, Careca e Sócrates e Júnior estão a defender mais junto às defesas da Polónia, o que obriga o guarda-redes polaco já a ter que atirar a bola para a frente. Já não podem sair a jogar, já há menos espaços e a velocidade do jogo dos polacos também diminuiu. Pontapé de baliza, era uma tentativa individual de Smolarek. Zero para o Brasil, 0 para a Polónia. É o terceiro jogo dos oitavos de final. Nos quartos de final já estão o México e a Bélgica. Por isso se diz com uma certa propriedade que o campeonato do mundo verdadeiramente começou ontem. E de facto já assistimos ontem a 2 excelentes jogos de futebol e este Brasil-Polónia até agora está também a ser um bom espetáculo. Sim, ontem começou porque são jogos completamente diferentes. Há 90 minutos para dar tudo, para jogar a 100%, porque já não há outra hipótese. E assim os jogos vão aumentar com certeza que em qualidade, em velocidade, vai ser diferente desta parte final do campeonato. Júlio César, força, o Santos Júlio César, ele vai a continuar, vai lá agora na marcação, é o Ostrovski, Miller, para Elso, pode meter, aí está, Careca, penalti, é penalti contra a Polónia, é penalti sobre Careca, a falta foi cometida por Maevski, a restrição, aí está, não há dúvida humana. Empurrado por trás, foi penalti. E é um barulho ensurdecedor nas bancadas do estádio Jalisco a fechar a marcação da grande penalidade contra a Polónia. Aos 30 minutos, o Brasil tem nos pés a hipótese de passar para a frente do marcador. É Sócrates que vai marcar. Brasil, ouve-se em todo o Jalisco. Sócrates na marcação. Linarczyk na baliza. Roça a mandar um coato na grande área. Sócrates a cobrar. Gol! Penalti aos 30 minutos. Muito calmo, muita classe, muita segurança este penalti de Sócrates. Sem dúvida, os brasileiros, a paradinha, que muita gente diz que é proibida, mas que é certo que aqui o árbitro, o Sr. Roche, não pediu, mas muita classe, muita segurança. Os guarda-redes para um lado e a bola para o outro. É festa. Não se pode falhar. É a festa brasileira em Guadalajara, Estado Jalisco. 0 para o Brasil, 0 para a Polónia. À volta, ou antes, 1 para o Brasil, 0 para a Polónia. Ao redor do relvado, o ambiente que só visto e sentido aqui no próprio local. É o ritmo de samba que está a funcionar aqui em Jalisco. Mas como eu dizia, Manuel, os polacos a defender muito a sua área, os brasileiros individualmente muito bons, vão para a área 1 contra 1 e tem que ter falta. Alemão. Sócrates. Para Josimar no lado direito. É falta de Smolarek e vai ser o segundo cartão amarelo mostrado pelo Sr. Rossi na partida e é um jogador polaco. Entretanto, o técnico da Polónia vem protestar junto da linha lateral. Josimar é entretanto assistido. E toda a emoção do Mundial, toda a vibração do Mundial
aqui em tudo quanto seja pequeno pormenor neste Brasil-Polónia. É ele que vai marcar o livre. O Brasil está na frente, 1-0, bola lá para a área, a subir Careca, também Branco, ainda Branco, Lançara! Era Edinho e não Branco nesta tentativa de remate. Edinho, defesa central do Brasil, a descer muitas vezes, a integrar-se nos movimentos ofensivos da sua equipa. Smolarek, a bola já tinha saído quando o Josimar fez falta. E é curioso, Manuel, quando os brasileiros afirmam que os defesas, deixam as defesas quando vão à frente e falham um golo ou falham um remate, que não têm muita culpa porque não são avançados, portanto, mas o que é certo é que teste na seleção do Brasil, como eles dizem, quem for defesa também tem que saber atacar, também tem que saber defender, portanto, porque é da seleção do Brasil. É muito importante que os brasileiros tenham essa concepção dos jogadores, que qualquer jogador tem que saber ir à frente, não pode falhar golos, especialmente na seleção. É verdade, como eles afirmam, naquele seu estilo tão peculiar, para jogar no Brasil tem que ser craque mesmo, tem que ser bom de bola, senão sai fora. Agora o passe era de Júlio César. Vamos ver como consegue a Polónia reagir a esta desvantagem. Uma desvantagem que, valha a verdade, a Polónia não está a merecer depois do quarto de hora que fez, com 2 bolas na trave da baliza de Carlos. Sem dúvida. Nos primeiros minutos a Polónia jogou muitíssimo bem, merecia até inclusive ter marcado, mas o que é certo é que com o correr do tempo a Polónia foi perdendo velocidade e isso deu asa que o Brasil começasse a atacar mais, começasse a subir no meio campo e a Polónia começou-se a retrair, defendendo muito junto à sua área. Vamos ver agora, porque a Polónia tem que ir para a frente, é como eu digo, 90 minutos, com certeza que os polacos não vão se dar por vencidos e vão começar a atacar novamente. E a Polónia a associar de livre é o número 7, Maia. Tarasevich para a cobrança deste castigo. 2 jogadores numa pequena barreira, Elson e Josimar. 6 colados na grande área. Tarasevich a cruzar, força de Carlos. Sócrates tem terreno à sua frente. Aí está o Brasil no contra-ataque. Sócrates para Miller. Simulação perfeita a entrar na área, Campo. E agora um desaguisado. As coisas estão a complicar-se. E há, inclusive, uma agressão entre Branco e um jogador polaco número 10, Majewski. Estava a ser um bom espetáculo de futebol. Nem o Brasil, nem a Polónia precisam de cenas destas. E muito menos o futebol, muito menos o Mundial. Há que jogar a bola, há que de facto não entrar neste tipo de jogo que pode prejudicar o espetáculo. Há muita gente aqui, é um campeonato do mundo e isso em nada vai beneficiar o rendimento das duas equipas. Continua agora, tem que pôr cobro. Entre o número 10, Majewski de novo, e Careca. Terá havido agressão de Majewski. Eu penso que houve as duas partes, Manuel. Tanto o Careca como a Majewski estavam os dois a trocar certos mimos. Mas o árbitro tem que pôr cobro, o árbitro tem que agir para o jogo não entrar neste tipo duro e violento e fora da regra. Aqui está, de facto, é Majewski, que em primeiro lugar empurra Careca. Entretanto, o canto vai ser marcado por Elson, do lado esquerdo, e a bola a sair pela outra banda, pelo lado contrário, mais um pontapé de baliza para a seleção da Polónia. Terá havido, entretanto, um cartão amarelo, mais um cartão amarelo. Na altura não nos apercebemos. Logo que tivermos a confirmação, daremos
logicamente, a informação. E acrescento já agora, pelo menos a nossa opinião, que este tipo de futebol conflituoso favorece o Brasil pela sua maior experiência e por estar até mais habituado a este futebol de picardia. Sim, os brasileiros são peritos, aliás os sul-americanos, e como se tem visto nos uruguaios, argentinos, têm um tipo de futebol mais aguerrido e que leva a muitas situações dessas. Não convém entrar nesse tipo de jogo porque, como eu digo, não vai beneficiar em nada o bom jogo que estamos a assistir. Edinho para a esquerda, para Alemão, um jogador que varre todo o campo. Tem Elso solto para receber a bola. Está Elso. Tentar ir para a área. A cruzar a bola e sobrando para Sócrates. Surgiu na hora H, Béchibes. E falta, o árbitro no entanto a deixar de seguir para não beneficiar o infrator. A Polónia no contra-ataque. E falta de Urban sobre Edinho. O Sr. Rossi tem de pôr cobrir. Sim, mas isto é uma jogada do futebol, o jogador que vai à bola, portanto não é uma jogada muito perigosa. Edinho parece fortemente magoado, vimos a repetição do lance. Não tenho a mesma opinião do Humberto. O Humberto não estava na altura a olhar para o monitor, não viu a repetição do lance, mas de facto, já depois de não conseguir chegar à bola, o jogador polaco levantou a bota e atingiu o jogador brasileiro. E em corrida? Aí está Elso para Sócrates. Júnior. Mais para trás para Edinho. Franco está sozinho no lado esquerdo. A bola vai para Elso. Alemão. A tentativa era para Júnior. Ainda a ficar com a bola Júnior. Sócrates, Elso agora. Aí está o Brasil a trocar, a jogar como tanto gosta. Elso. A tentativa agora de passe era para Franco. E ali o corte da defesa polaca. Majewski. Boniek a virar. A resposta da Polónia. Do lado esquerdo. A seguir. Solto. Urban. A tentativa individual. A seguir ali Júlio César. Bem Júlio César. E o lançamento para a Polónia. Urban na reposição. Faltam 5 minutos para o intervalo. O Brasil ganha por 1-0 à Polónia. Urban de novo. A virar para o lado contrário. Agora Béchibes. A tentativa. Entretanto de rebate de Sarachevich. E a defesa de Carlos tem grande dificuldade. Branco para Edinho. 40 minutos da primeira parte. 1-0. Ainda Branco. Boniek e falta de Edinho. Agora sobre Boniek. É um livre. Mais um contra o Brasil. A repetição do lance. Vamos ver. Sem bola. Falta de Edinho sem bola sobre Boniek. É o número 7, Sarachevich, que vai bater a bola. Não, acaba por ser Boniek. A tentativa de remate. Carlos estava lá. E como dizem os brasileiros, a galera aplaude. Exato.
Brasil agora a acalmar mais o jogo. Júnior. Branco. Para Sócrates. Era para Branco de novo. Júlio Tarasevich. A resposta da Polónia. Boniek. Karas. A tentativa era para o lado direito. Agora para o lado contrário para o Ostrovski. Está Josimar na marcação. A recuar. E a tentativa foi de Ostrovski. Carlos, sem problema. Júnior. Elso. Para Sócrates. Vai o Brasil, tentativa. É para Careca, já está dentro da área. Tem o segundo na marcação, era Maevski. Atenção Careca. Não gosta a torcida brasileira, assumia Careca. Exigente a torcida brasileira. Sem dúvida, estão habituados a que da facto a precisão de espaço e dribles sejam sempre bem feitos. E o que é certo é que muitas vezes isso não pode acontecer. Careca deste lance dominou bem, mas adiantou demasiado a bola e perdeu pela linha lateral, pela linha de fundo. Carlos sem problema. 30 anos de idade, guarda-redes do Corinthians. Faz hoje o seu 51º jogo. Falta 1 minuto e 45 segundos para o intervalo. 1 para o Brasil, 0 para a Polónia. Júlio César. Alemão. É o Brasil presente aqui no Estádio Jalisco. 1 minuto e 20 para o intervalo. A repetição. Bola para Boniek. Tem Josimar, Júlio César na frente. Ainda consegue meter em Urban. Tentativa de remate ao lado. Urban. Diz-lhe agora Boniek. Poderia ter feito o passe para trás. De qualquer das formas, o jogador polaco que surgia pelo meio estava bem coberto por Edinho e por Elso. Muitos brasileiros e também muitas brasileiras aqui em Guadalajara a darem um ambiente colorido, um ambiente feminino a esta bonita cidade do Estádio de Jalisco. Humberto. Sem dúvida, é o ambiente brasileiro que está aqui perto. O Brasil também tem a possibilidade de jogar sempre em Guadalajara. Isso também é importante que se diga que num campeonato mundial em que as equipas têm que se deslocar, o Brasil não. O Brasil joga sempre nesta cidade, o que permite a vinda de muitos brasileiros. Mais uma falta a meio do campo contra o Brasil. Faltam 8 segundos pelo cronómetro oficial para terminar o jogo. Boniek a perder para Sócrates. Ainda Boniek a recuperar para Wojciech. Para o lado esquerdo com força demasiada e termina a primeira parte. Brasil 1. Gol de Sócrates. Na marcação de uma grande penalidade. Polónia 0. Um jogo que há de reconhecer, talvez tivesse como resultado mais justo nesta primeira parte, um empate. Vamos passar já para os estúdios do Lumiar. Voltaremos dentro de alguns minutos para a segunda parte deste Brasil-Polónia, terceiro jogo dos oitavos de final. Então, até já. Muito boa noite, estamos a responder de novo de Jalisco, Guadalajara. Todo este ambiente brasileiro, todo este ambiente de festa, bandeiras, batucada, samba, Jalisco é brasileiro. Guadalajara está vestida de verde e amarelo. O Brasil está na frente. O Brasil está a ganhar por 1-0. E por isso a festa é a dobrar. E por isso a festa é maior. Por isso a festa é ainda, se possível, mais brasileira. Todo o Brasil representado aqui.
de norte a sul do país, todo aquele enorme continente representado aqui no estádio Jalisco, em Guadalajara, para vibrar com as emoções do Secreto Canarinho, para vibrar com a perspectiva de mais um título de campeão do mundo. Humberto Coelho, o Brasil está na frente, mas o Brasil sofreu muito nesta primeira parte. É verdade, Manuel. É um facto que a Polónia nos primeiros minutos dominou completamente o jogo. A Polónia poderia ter marcado, mas o que é certo é que quem marca é que começa a ganhar. E foi o Brasil, precisamente, que depois da Polónia diminuir a sua velocidade, de começar a defender muito à sua área, permitiu um certo ascendente do Brasil e, consequentemente, um lance de penalti que, quanto a nós, foi penalti, foi empurrão, mas também que o ambiente e o peso das camisolas muitas vezes pesam. Eu gostaria de saber se o acto do Sr. Rote, se essa falta fosse na área do Brasil, se ele com certeza teria marcado penalti. É uma dúvida que eu tenho, porquanto este todo ambiente é todo brasileiro, isto é uma festa brasileira, milhares de brasileiros estão aqui a apoiar a sua equipa, o peso da camisola canarinha, que, como nós sabemos, neste Mundial o Brasil tem umas tradições muito grandes, e o que é certo é que influencia sempre um pouco a arbitragem. No entanto, o resultado 1-0 para o Brasil, quanto a mim, não é o mais justo, pois quando a Polónia dividiu nesses 45 minutos em jogo jogado, foi igual ao Brasil. Vamos ver o que mostra a segunda parte. Com certeza que a Polónia irá aumentar a sua velocidade, e quando na primeira parte a Polónia aumentou a velocidade, criou muitas dificuldades ao Brasil. E é preciso que este meio-campo brasileiro, composto por jogadores que não são muito rápidos, que como Sócrates, Júnior, são já jogadores que têm uma certa idade e que jogam aquele futebol lento, de boa técnica, mas tem grande velocidade, tem grande profundidade, o Brasil terá que, forçosamente, que subir no meio campo para aguentar a pressão que eu penso que a Polónia, que não tem nada a perder, irá pôr em campo. Uma enorme bandeira de 40 metros de comprimento, verde e amarela, deu a volta ao estádio Jalisco, dando ainda, se possível, um colorido maior a este imponente estádio de Guadalajara. Jaime Luís, correspondente do jornal A Bola no Brasil, aqui a trabalhar para a camisa 9. Jaime Luís, um balanço desta primeira parte deste Brasil-Polónia. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, meu caro Manuel Costa, Humberto Coelho, minha gente do meu Portugal. O Brasil sofre 10 minutos de pressão. O Brasil teve sorte. Mas na vida, todos nós temos que ter sorte. Senão você sai de manhã de casa e é atropelado por uma bicicleta. Então, minha gente, tudo na vida é assim. 2 bolas na trave, o Brasil teve sorte. 10 minutos de muita pressão por parte da Polônia, até que o Brasil consegue esfriar, consegue abafar um pouco o jogo da Polônia, envolver a Polônia, tocar a bola, enfim, procurar fazer o seu jogo. Também é verdade que a seleção brasileira, como disse muito bem o meu querido Humberto Coelho, que sabia e sabe tudo de bola e conhece tudo, andou lá dentro, conhece bem a história, ele disse muito bem que a Polônia foi uma seleção sempre mais consciente do que fazia do que propriamente a seleção brasileira. Muito marcada. O Brasil precisa de jogadas de linha de fundo. Não as tem. Muito mal. Uma ou duas vezes o Müller foi ali de fundo, uma ou duas vezes o Branco foi ali de fundo. Então eu acho que o talento vai se sobrepor a tudo isso, porque o Brasil consegue uma vantagem numa penalidade máxima que foi conseguida. Pois não, Humberto? Ó, Jaime, diz-me lá, o que é que aconteceria se a Polónia tivesse marcado primeiro que o Brasil? Bom, é claro que se a Polônia faz o gol, o Brasil teria que se recuperar e psicologicamente aí veríamos como está o Brasil. Psicologicamente, se o Brasil estivesse bem, recuperaria. Se não estivesse bem, iria para o buraco, iria para o espaço. Agora eu acredito que o Brasil tem carisma, o Brasil tem camisa, isso é tudo muito importante. Tem público, joga em Guadalajara, tudo é muito importante, tudo soma, e o Brasil, eu acho que nesse segundo tempo vai fazer um melhor futebol do que fez no primeiro tempo, meu caro Manuel Costa, e também meu abraço para você, Humberto Coelho. E o Brasil está moralizado. O Brasil começou mal esse campeonato do mundo, veio para o México com um montão de problemas. Só que o Brasil é assim, o jogador brasileiro, jogador do Secreto Canarinho, entra no campo, esquece tudo. E a verdade é que o Brasil, começando com uma exibição modesta frente à Espanha, foi subindo gradualmente de rendimento. Ganhou a Argélia por 1-0. E depois, frente à Irlanda do Norte, uma exibição convincente por nada menos de 3-0. E o Brasil a surgir, a partir daí, como grande favorito. Os próprios brasileiros
que não acreditavam muito na sua seleção, estariam cá 5.000 no início da fase inicial, estão a chegar em autêntica romaria a Guadalajara. Ontem, como já dissemos, mais de 30 voos diretos do Rio de Janeiro para Guadalajara. O número subiu subitamente de 5.000, aí para 10.000, aí para 13.000. O Brasil está aqui, o Brasil está a ganhar e agora já ninguém mete na cabeça dos brasileiros que a Copa não vai para o Brasil. É um facto, mas o que é certo é que ainda há muitos jogos pela frente e o Brasil terá que forçosamente ganhar este jogo. Júnior. O passe rápido de Júnior a insistir. Branco, do lado esquerdo, a descer. Bom jogador, bom lateral Branco. Júnior de novo. Tentativa de tabelinha com Careca. Branco, Júnior a meter lá na área. Surgia, Miller, Sócrates, Careca. Vai remate de alemão. A bola ia sobrar para Sócrates e depois foi Ziski a tocar para Mlinarczyk. Dzekanovski para a esquerda, para Besibis. Maevski, ou antes, Tarasevich. Dzekanovski. O Brasil já plantado no seu meio campo, a ganhar. Alemão, tem Júlio César ao pé. Do lado direito, sozinho, Josimar. Aí está. Alemão de novo. É um autêntico jogador de todo o terreno este alemão, Humberto. Exato, e este Elzo também. É um jogador que vai à frente, um jogador que vem atrás. Josimar, a tentar entrar na área. Tem Miller para receber a bola. Aí está a tentativa de tabelinha. Josimar na marcação. Ostrovski e é canto contra a Polónia. O Brasil recomeça no ataque. É verdade, e o Brasil parece que está disposto a marcar o segundo golo. Pela esta disposição atacante que o Brasil está a ter, meio campo a subir, toda a gente a jogar, passa uns para os outros, em conjunto, em coletivo, e isto traduz que o Brasil nestes primeiros minutos está a criar já várias situações de perigo para a Polónia. Júnior na cobrança neste canto. Ia lá Josimar para receber, o canto é marcado para o meio da área, houve falta de Edinho, o central do Brasil, que muitas vezes se integra nos movimentos ofensivos da seleção do Tele Santana. Mlinarczyk. Vai a Polónia, agora com muito menos velocidade do que na primeira parte, aparentemente com muito menos fôlego. Fará aqui também em Guadalajara uma temperatura a rondar os 30 graus. Wojcicki para Dzekanovski. Alemão já na marcação. Caras. Urban na tentativa de remate. Muito mal. Ao lado. Josimar. Alemão. Para Josimar de novo. Júlio César. Alemão ainda. A perder. Agora ali disputa de Júlio César e Dzekanovski. Vantagem do Brasil. Depois Sócrates a fazer falta. Urban. Para Tarasevich. Besibis agora. Maevski. Caras. A ir, vai para a área, a tentativa de remate ao lado. Uma boa jogada individual de Caras. Depois o remate a perder-se pela linha final. A repetição, aqui está, com o pé esquerdo, já sem grande liberdade de movimentos para fazer o remate nas melhores condições. Branco. Mais para trás, para Edinho. 31 anos, 54 vezes internacional, joga no Udinese de Itália. Boniek. Dzekanovski. Um pouco mais para a esquerda, era a tentativa de devolução.
O corte de Júlio César sem problema para Carlos. Com a mão, longo para Sócrates. Depois ele e o árbitro já considerado que tinha havido ali e houve de facto uma falta sobre Sócrates, falta cometida por Urban. Vai o Brasil, alemão, 1-1, está do lado direito o Miller, a cruzar, a surgir ali, Careca um pouco atrasado. Jakanov para Smolarek, Edinho na marcação, Boniek, a tentativa de novo para Smolarek, vai lá e vem o Josimar. E agora é mais um pontapé de baliza para a seleção do Brasil. Faltam 38 minutos, 40 segundos para acabar. O Brasil ganha por 1-0. Júnior. Para Branco. Para Júnior de novo. Josimar está solto do lado direito. A bola vai para o alemão. Sócrates. Agora para Josimar. O passe com força demasiada e depois sem problemas Wojcicki para Mlinarczyk. Isto numa altura em que um jogador polaco faz exercícios de aquecimento, é o número 2, Furtov. Está cara de tentar entrar na área e o senhor Ruff a considerar que Caras terá jogado a bola com a mão. Humberto Coelho. Sim, pareceu-me que de facto o jogador polaco jogou a bola com a mão, a bola subiu muito e ele não teve oportunidade, mas vamos rever o lance. É um bocadinho difícil de ver. Aliás, nessa diferença o árbitro geralmente favorece o Brasil. Branco para Careca, a tentativa para Miller e falta, Sr. Ross, falta sobre o alemão, sem margem para dúvida. Não há dúvida de que houve falta sobre o alemão e é mais um livre contra a seleção da Polónia. Provavelmente Júlio César para a cobrança. Aqui vemos o alemão, jogador do Botafogo, 24 anos. Poderá ser também Edinho a bater esta bola. Um jogador que é também especialista neste tipo de livre. Edinho era muito longe contra a barreira. Josimar, está Miller na direita. Josimar, a tentativa individual. Entra na área. Mas muito facilitado, o jogador entrou na área, vamos ver avanço, repetição, ninguém dá luta, ele tira direto. Josimar, golo número 2 de Josimar na Copa. O primeiro foi contra a Irlanda e foi também o segundo gol do Brasil. Foi também um remate parecido com este, embora de mais longe, embora de ângulo mais propício. Agora o Josimar, quase sem ângulo, um remate ao canto contrário. Mlinarczyk estava batido, 2-0, e agora quem segura este Brasil? Pois com certeza que agora o Brasil irá dar o seu futebol, trocar a bola e é muito difícil para a Polónia. Isto é, aqui está a diferença. Tecnicamente o jogador brasileiro muito bom, entra na área 1 contra 1 em drible e com certeza que é muito difícil à equipa da Polónia quando está junto da sua área defender esta técnica e este individualismo dos brasileiros. Aí vai o Brasil, Júnior, era a tentativa de passe para Careca, o corte, e agora a Polónia vai ter que avançar, e agora a Polónia vai ter que atacar, e aí
podem surgir mais espaços. Podem surgir mais espaços para os brasileiros darem largas à sua imaginação, à sua criatividade, realmente à sua técnica insuperável. Não há, de facto, jogador com mais técnica do que o jogador brasileiro. Viu-se agora Josimar, 1 para 1, não há nada a fazer. Sim, muito bom, técnica individual. Os brasileiros são, de facto, exímios, têm essas qualidades que, especialmente junto à baliza, eles vão para cima do defesa, eles vão para a área, eles vão para o golo. E isso é, de facto, bom futebol, é bom trabalho individual, como foi este caso de Josimar. É um livre, mais um livre contra o Brasil para a cobrança. Sarachevich, 3 jogadores brasileiros na barreira. Sarachevich, a bola a bater no corpo de Sócrates. Wojcicki para Pecibich. Pecibich ainda a surgir ali. Edinho, calma, serenidade, segurança. O Brasil está com 2 de avanço. Jaime Luís, Josimar, um jogador que quase não fazia parte dos planos de Tele Santana. Josimar é um lateral nato. O Brasil precisava, como eu disse no intervalo, de jogadas de linha de fundo, de ponta. E aí surgiu mais um gol. Aí vai o Brasil, Careca a entrar na área e considera o Sr. Rossi que Careca fez falta sobre Wojcicki. 33 minutos para jogar. O Brasil na frente. 2 golos, Sócrates e Josimar. A Polónia está em branco. O Brasil vai quase de certeza para os quartos de final. Josimar ali. Falta de Josimar. Jakanovski. O corte ali de Elso. Incansável Elso. A tentativa agora entre Smolarek e Poniek. Entrar ali não vai ser fácil não. Aí vai o Brasil na ofensiva. Rápido. Edinho. Já parou. Agora vai dar para trás. A surgir. Meu Deus. Está Miller na direita. Toca-se agora Sargento. Sozinho era para lá o passe. Branco. Com calma de cabeça para Carlos. O Brasil é dono do jogo. E agora, depois de estar na posição de vencedor, 2-0, uma posição confortável e com certeza que com esta técnica, com este futebol, o Brasil dificilmente se deixará surpreender. Branco. Careca. Para Elso. Aí vai Elso. Que pujança tem este Elso. Jogador do Atlético Mineiro, 25 anos, é a 12ª vez que veste a camisa amarela. E o jogador que ficou de pedra e cal nos Cresce Canarinho. Branco, Júnior, Elso. Agora o Brasil toca. Agora o Brasil vai entretendo. Assim não. Alemão a bater. Foi nos pés de Caras para Poniek. E considera o Sr. Ross falta de Branco. Humberto. Sim, sem dúvida. Foi uma falta idêntica a que deu o penalti. E agora uma substituição na equipa da Polónia. Entra com o número 22, Furtov. E sai com o número 2, Pecibich. É mais um livre contra o Brasil. 2-0 no marcador. Para a marcação deste livre, parece ser Sarachevich. Toda a equipa do Brasil metida na sua grande área, com exceção para Mila. Agora a bola ali a sobrar, mas Roth não teria dado ainda sinal para a marcação do livre. Estava ainda o Sr. Roth a colocar a barreira do Brasil à distância regulamentar. Sarachevich está solto e a situação muito perigosa. Smolarek
A tentativa ao lado. Apesar de Smolarek estar completamente solto do lado direito, Tarashevich, aqui está a repetição e enganando e muito bem o guarda-redes Carlos. Bem marcado, Tarashevich viu bem, a barreira estava com poucos jogadores na sua formação e o que é certo é que poderia muito bem ter traído o guarda-redes brasileiro. E vamos com cerca de 15 minutos da segunda parte. O Brasil a ganhar por 2-0. Miller e Ostrovski ganham o polaco. Agora Urban para Tarashevich. Smolarek para Tarashevich de novo. A tentar entrar na área, mas já saiu. Com força excessiva, a bola ultrapassou a linha de fundo. É Carlos, o guarda-redes do Corinthians, no pontapé longo lá para a frente. Alemão, Sócrates agora, a perder, a considerar o seu rol de falta. Tarashevich na esquerda. Primeiro, Júnior a deixar a bola sair pela lateral. A reposição pertence ao Brasil. É o próprio Júnior a deixar agora para Franco fazer o lançamento. Branco a ser rasteirado e para que a festa brasileira seja completa, a torcida, para aí os cerca de 15 mil brasileiros que estão aqui, pedem Zico para o relvado. Sim, Zico já entrou no último jogo na segunda parte e o que é certo é que já parece em condições de poder jogar. Mas Tele Santana assim não entende. E vamos ver. Zico continua de facto a ser muito querido pelos brasileiros. Zico entrou na segunda parte contra a Irlanda do Norte e toda a equipa mexeu de uma forma diferente. E vai o Brasil, Júnior, em tentativa individual, entra na área, agora Careca, remate e a bola a ficar ali nas mãos de Molinar Jake. Jaime Luís, porquê ainda esta paixão por Zico? Sem dúvida alguma, Zico continua sendo um jogador de muito talento. É um jogador que, quando entra na equipe, motiva os companheiros. É um jogador altamente criativo e assim foi contra a Irlanda. Acredito que nos últimos 10 minutos, o Tele, se o Brasil fizer mais um gol, vai colocar o Zico. Agora eu acho que não. Smolarek, Boniek. E ajuda ali 2 de 3 brasileiros. A bola agora ainda em poder dos polacos. Josimar na marcação. A evitar que ela saia, não consegue. É o canto contra o Brasil. O Brasil ganha por 2-0. 6 jogadores, 6 jogadores polacos na grande área do Brasil. Ali o corte de Elso. E agora está Careca sozinho, exato, Humberto. É muito, os polacos foram todos para a marcação do canto e deixaram Careca completamente sozinho no meio do campo. Se houvesse contra-ataque rápido e se conseguisse dominar melhor a bola, com certeza seria muito perigoso para a Polónia. Franco. Com 2 polacos na marcação, ainda Branco. Sócrates não está bem. Sócrates será talvez os jogadores de menos nível institucional, pelo menos hoje nesta seleção brasileira. Dzekanovski a perder. De facto, os polacos estão sem lucidez já para dar a volta ao jogo. Karas. E agora é um clamor no estádio Galesco. Vai entrar Zico, hein? Zico levanta-se do banco de suplentes e é um verdadeiro clamor no estádio Jalisco em Guadalajara. Vale a pena escutar. Zico faz exercícios de aquecimento. Tele Santana
faz a vontade à torcida brasileira. Sim, sem dúvida, que o Sérgio Santana está a ver também que o meio-campo brasileiro não está a segurar muito a bola e com certeza com a entrada de Zico, com todo o seu potencial futebolístico, Zico irá dar outra dinâmica à equipa brasileira. Sarachavit, aí o corte de Edinho, Careca, mas mais rápido, Wojcicki, é o lançamento para o Brasil. Quem irá sair, Humberto? Eu penso talvez Sócrates. Júnior, para Branco. Boa exibição de Branco. Agora o passe foi com força, mas Sócrates também não conseguiu chegar lá. Sarachavit, Smolarek, o corte de Edinho, e agora falta de Smolarek. Não há dúvida, falta sobre Edinho. É o próprio Edinho a tocar para Júnior, a repetição, aqui está, da falta de Smolarek sobre Edinho. Careca, alemão, Sócrates. Está na direita Josimar, mas Sócrates a insistir pelo meio. Era o passe para Careca. Alemão meteu-se ali no meio, atrapalhou. Dzekanovski, Boniek. O passe, de facto, a Polónia acusa a desvantagem. Ostrowski, Karas. Mais para a direita. Aí para Maevski, Dzekanovski, Branco na marcação, a bola para Boniek, espetáculo em Jalisco, Boniek, era um gol de levantar a bancada. É verdade, esta repetição. Fabuloso. Bonito pormenor de Boniek, cruzamento de Dzekanovski e Boniek com pontapé de bicicleta faz-nos lembrar o golo que marcou Negrete do México contra a Bulgária, o primeiro golo. Bom pormenor, bonito pormenor de Boniek. Não só pela forma do remate, como também pela rapidez de execução. Sim, foi tudo bem feito. De resto, a justificar os aplausos que todo o estádio lhe tributou. É Miller e Ostrowski. É falta de Ostrowski sobre Miller. Faltam 21 minutos. 2 para o Brasil, 0 para a Polónia. Terceiro jogo dos oitavos de final. O Brasil a caminho de ser a terceira equipa apurada para os quartos de final. Júnior vai para a marcação. Já não é possível, ou dificilmente será possível, a volta do resultado. Júnior a bater para Sócrates na cabeça sobre a trave. Difícil a reviravolta já. Não, e a tendência é para que com a entrada do Zico o time fique mais criativo, mais ofensivo e o Brasil até dilate o marcador. Zico já despiu o fato de treino, recebe agora indicações de Tele Santana e não tardará que seja lançado para dentro do relvado. Zico, Zico, Zico é o grito que continua a ouvir-se aqui no estádio Jalisco. A Polónia, no ataque para o número 22, Furtok, em luta com Júlio César. E falta depois do polaco. E aí está, vai sair com o número 18, Sócrates, vai entrar, Zico na seleção do Brasil. Como prevíamos, é Sócrates que sai, entra Zico. Sócrates de facto estava a ser muito lento, não estava a canalizar o jogo, não estava a segurar a bola, e o que é certo é que Tele Santana viu e muito bem que Zico com certeza que irá dar outra dinâmica a esta equipa brasileira. E agora vale a pena, ou valerá a pena ficar só com o som ambiente quando se der a entrada de Zico. Vai ser a loucura. Aí está. Curioso,
Manuel, que a torcida toda ela aplaudiu o Zico, mas o que é certo é que Sócrates não ficou bem disposto. Sócrates não ficou contente de ter saído e teve ali atitudes que não foram nada bonitas. Já não são normais estas atitudes em Sócrates quando é substituído? Sim, o Sócrates é um jogador que tem... Vamos ao ataque do Brasil, depois nós falamos. Aí vai, aí está Zico a perder, já. Isso é característico no Sócrates. O Sócrates, sempre que sai, tem reações desse tipo. Aliás, no time do Brasil, não poderia ser de outra forma, já que a função do Zico é aquela que vinha fazendo justamente o Sócrates. Se o Zico estivesse bom ao início da Copa do Mundo, seria ele, o meia esquerda, seria ele como é o camisa número 10. E o Sócrates estaria sentadinho ali no banco. Jaime Luís, naturalmente, bem por dentro de tudo quanto diz respeito ao futebol brasileiro e ao secreto canarinho. Alemão. Vai tocar para Júnior. Miller na direita. Ostrovski na marcação. Ainda Miller. A perder. Miller, que sofreu ontem uma lesão e que hoje, ainda antes do jogo, se queixou de algumas dores, o que de alguma forma poderá estar a afetar o rendimento do jogador do São Paulo. Molarek para Furtog, mas mal Furtog. Parece que finalmente nós, os jornalistas que militamos no Brasil e o público brasileiro, vai ver satisfeita a sua vontade. Vai entrar na seleção do Brasil Silas, a maior revelação dos últimos 5 anos do futebol brasileiro, um jogador excepcional. Foi ele o melhor jogador do Campeonato Mundial de Júnior, quando Miller foi o artilheiro, o Brasil conquistava o 2º lugar. Está aquecendo com Gilberto Tim e vai entrar na seleção brasileira. Humberto Coelho, de facto, a história do jogo parece praticamente feita. Sim, sem dúvida que o Brasil, depois de estar a ganhar 2-0, logicamente que criou uma certa supremacia sobre a equipa da Polónia. A Polónia agora tem uma reação que é natural, não tem nada a perder, está a tentar o ataque, mas o que é certo também é que a equipa brasileira está a defender muitíssimo bem. Traz Shevitsi para Ostrovski. A tentativa era, entretanto, para Urban. Ainda Urban, mas Josimar. Muito bem, a resposta do Brasil. São 3, 4 jogadores contra 2. 4 contra 2, pela direita. Miller, aí vai. Entra na área, um passe. Era para Careca, mas Zico estava melhor. Zico estava em melhor posição. Havia 4 jogadores brasileiros para 2 polacos e Zico e Alemão estavam por trás. Se Müller tivesse feito um passo atrasado, com certeza que teria criado muito mais perigo. E segunda substituição no Brasil. Sai Miller e vai entrar com o número 20, Silas. Silas, jogador do São Paulo, apenas 20 anos de idade. É a sua 7ª atuação com a camisola dos Credos. Edinho, no ataque como é costume, está Silas, acabadinho de entrar, Júnior Alemão, a bola aí a tapar no plato e a sair pela lateral. É reposição para o Brasil. Silas no lugar de Miller. Faltam 17 minutos para terminar a primeira parte. Ou antes, para terminar o encontro. Boniek. Caras. A deixar de novo em Boniek. A perder para Júnior. Careca. Júnior de novo mal. Júnior também não está bem. E protesta a torcida brasileira. Parece tudo muito fácil. Os jogadores brasileiros estão a criar uma supremacia porque os polacos estão a arriscar tudo. Estão aí todos para a frente e estão a deixar 4 jogadores brasileiros sozinhos. E tanta facilidade, o que é certo é que se perdem lances que muitas vezes poderiam ser muito perigosos. Caras. Para Smolarek. O remate muito por alto. Muito mal o remate de Smolarek. Aqui está, grande plano para Silas.
É mais um pontapé de baliza para a seleção brasileira, que já fez 2 substituições. Saiu Sócrates, entrou Zico, depois saiu Miller e entrou com o número 20, Silas. Mais uma falta assinalada pelo Sr. Roth contra a Alemanha. Silas a perder. Smolarek. A Polónia também perdeu indiscutivelmente o fogo na primeira parte. E quando não há condição física, Humberto, também não há lucidez. Por isso acontecem, por exemplo, passos como este, com a bola a perder pela linha lateral. Esse também é o resultado, sem dúvida. Quando é um resultado desfavorável, logicamente que a carga psicológica exercida sobre a equipa é muito maior e sobre os seus jogadores, e o que não permite uma certa tranquilidade para estes tipos de lance e tipos de jogadas. Branco a levar longe demais, esforço individual, agora o pontapé, comprido, era para Smolarek, Carlos estava atento. É Urban na reposição. Para Ostrovski. Urban de novo no lançamento. Como dantes para Ostrovski. Ainda Ostrovski. Karas. Trashevic. Toque de Boniek. Com Karas. Aí vai o Brasil no contra-ataque. Careca. 1 para 1. Careca com Vasinski. Agora vai tocar de certeza. Paradinho pode fazer o gol. Gol! Careca, o toque de calcanhar, Edinho, isso só o brasileiro faz. Sem dúvida, é a grande diferença, de facto, as jogadas individuais que os brasileiros têm o potencial de o fazer. De facto, eles não perdoam, eles vão direito aos dedos, eles esperam, eles têm as combinações muito bem feitas, e o que permite verdadeiramente estes golos que parecem fáceis, mas que são muito difíceis para muitos jogadores, mas para os brasileiros não. Veja-se realmente a forma espantosa como o Brasil virou este jogo. Depois daquela entrada de leão da Polónia, a forma como o Brasil virou o jogo e chega a este resultado de 3-0 a 14 minutos ou 11 minutos do fim. Exatamente, é uma grande diferença, especialmente quando chegam junto à área. Tanto os polacos geralmente é pontapés de longe, portanto a criatividade, a imaginação do brasileiro é difícil de superar. Só eles de facto é que a têm, só eles é que podem decidir, e aquela fração de segundo, como agora o caso de Branco, que não chutou, driblou, veio para dentro e depois com o pé direito marcou um gol fácil. É de facto a criatividade, a imaginação, o grande talento que os jogadores brasileiros têm. E agora a Polónia está naturalmente rendida ao futebol do Brasil. Difícil será agora não acreditar que é do Brasil o melhor futebol da Copa 86. Eu penso que há várias equipas, não podemos só dizer que é do Brasil. O Brasil está a jogar bem, uma Polónia que jogou muitíssimo bem nos primeiros minutos. O que é certo é que não teve força e nem velocidade suficiente para conseguir impor esse seu jogo. E o Brasil, com a sua técnica, com as suas jogadas individuais, foi superando a equipa polaca. Karas para a esquerda. E o corte, depois falta. Falta sobre Silas. É livre, já marcado por Zico. Aí vai Zico. Para trás, para Júnior. Alemão. Branco. Zico. Elso. Zico. Aí está depois o corte de Tarashevic. E agora a bola
dificilmente deixará de ser do Brasil. Sim, sem dúvida, mas o que realça aqui neste jogo é de facto este jogador Elzo. É um jogador espetacular, é um jogador que não é tecnicamente talvez muito a dar nas vistas, mas o que é certo é que é de uma eficiência extraordinária. Elzo está à frente a ajudar o ataque e logo rapidamente recupera a sua posição à frente da defensiva brasileira. Um bom jogador que de facto não é de dar muito nas vistas, mas é de uma eficácia muito grande. A Polónia, numa tentativa, Majewski a perder, alemão, o passe para Careca, então, sozinho, outro golzinho para a área, vai atirar, pintou, penalti! É penalti contra a Polónia, não há dúvida, Zico, espetacular Zico, como tirou o Minas Zico do caminho, a repetição, repare, ele vai se enquadrar com a baliza, depois parte pelo meio o defesa e o guarda-redes, depois está o penalti. É como se diz, é o talento individual. Zico poderia ter ficado a bola, preferiu fazer o corte para dentro e o que é certo é que o guarda-redes não teve outra hipótese se não fosse ao encontro de Zico. É penalti contra a Polónia, faltam 8 minutos. O Brasil pode ir para os 4-0. Quem vai marcar a grande penalidade é Careca. É um verdadeiro festival. É difícil realmente ficar-se impávido e sereno perante este futebol brasileiro. Perante esta seleção, Careca! Gol! Gol do Brasil! Careca! A 7 minutos e 40 do final. Mas um penalti mal marcado, Humberto. Sim, talvez mal marcado, talvez quase bem defendido. Miljanic foi lá, teve azar, a bola bateu no poste e entrou. Mas o que é certo é que Miljanic atirou-se muitíssimo bem, adivinhou bem o lado para onde Careca marcou o penalti. Jaime Luiz. Bom, meus amigos, eu acho que quando entrou o Zico, eu disse a vocês que a entrada do Zico colocaria o Brasil ainda muito mais ofensivo e que o Brasil iria dilatar o placar. E eles são 4. E podem estar certos que o Brasil vai continuar nesse ritmo. A seleção brasileira está motivada, a seleção brasileira está bem, está dando o Brasil uma resposta àqueles que duvidavam do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro estava decadente. O futebol brasileiro está aí muito vivo, muito fervendo e dando um recado muito grande. Entretanto, houve uma substituição logo a seguir ao golo, ao quarto golo na equipa da Polónia. Entretanto, Poniek e Carlos, muito bem. Saiu com o número 8, Urban, e entrou com o número 3, Muda na Polónia. É tarde para qualquer... Penso que é importante também nós sublinharmos que a Polónia, depois de estar a perder 2-0, não tem nada a perder, foi para o ataque e isso permite a que o Brasil tenha mais espaços na defensiva polaca e chegue mais facilmente ao golo. E atenção, Humberto, Roth assinala agora o livre indireto contra o Brasil. Carlos terá cometido alguma falta. Na altura eu consultava aqui. Foi passos, Manuel. Os papéis. Foi passos. Portanto, Carlos terá feito passos em excesso e Rota a assinalar o livre indireto contra o Brasil. Dentro da grande área. Provavelmente irá Poniek fazer o remate. Está junto dele Caras. E agora um cartão amarelo é para Edinho. Cartão amarelo para Edinho. Está Poniek, disparo contra a barreira do Brasil. Vai alemão na posição. Mas Volker Roth já interrompeu o jogo. Elzo que está no chão. Elzo terá sido atingido pela bola, Humberto. Exato.
grande violência do pontapé e eles agora já recuperou. A repetição, exato, o Elson foi atingido pela bola. Não, foi atingido, foi pelo Boniek. Já depois, quando partia a posição da bola, Boniek rasteirou Elso. E o árbitro assinalou de resto essa falta. Elso na cobrança. Para Alemão. Largo para Careca. Aí está. Já dentro da área. 1 para 1. Careca ainda em lance individual. Toque para Silas. Para a direita mais. É Zico. Era de calcanhar. A bola a morrer ali na defesa da Polónia. A Polónia no contra-ataque. Comprido. Vai Boniek. Também Carlos. Mais rápido. E reposição para a Polónia. Faltam 3 minutos e 57. Brasil 4. Polónia 0. Boniek. Alemão a dar luta. E pontapé. Não considera o Sr. Roth que houve falta de Alemão sobre Boniek. É o próprio Boniek na marcação deste livre. Para trás, para tentativa de remate de Caras. Mal. O Brasil na resposta. Sai Silas com a bola. Zico. É desta vez obrigado a vir para trás. Para ele. Onde Júnior Elso agora. Silas. Tem Josimar do lado direito. Tem também Souto Franco do lado esquerdo. O passe é para Careca. Vai em posição para o remate, Careca, mas o corte de Wojcicki. Darashevic. Jakanovski. E não para a batucada no estádio Jalisco. Smolarek. Jakanovski de novo. A tentar o remate. Mal, muito mal, a bola para fora. Um jogo que tem uma história para se contar em poucas palavras, Humberto. Tal a superioridade do Brasil. Sim, especialmente devido ao abaixamento da velocidade da equipa polaca. A equipa de Polaca entrou muito bem, mas não teve força suficiente nem para conseguir impor esse ritmo. E isso o Brasil, com certeza, que depois com os seus talentos individuais, foi fazendo a diferença e até agora, na segunda parte, começou a ser fácil, porque os polacos arriscaram demasiado, foram todos para a frente e os espaços começaram a aparecer. Zico travado mais uma vez em falta, considera o Sr. Roth ainda longe da baliza. Júnior. Toque curto. Zico. Para Silas. Alemão. A tentativa de remate sobre a trave. Ainda de novo a tentativa de remate. Jaime Luís Alemão, jogador que o Benfica considerou caro, 15 mil contos. Considerou caro naquela oportunidade, talvez por desconhecimento do presidente do Benfica, Fernando Martins, que enfim não tinha ainda uma confiança muito grande no jogador que ia comprar, mas na realidade hoje é impraticável para o futebol português. Hoje o futebol português não é mais mercado para o alemão. Atenção, perigoso, pareceu-nos que houve falta sobre a Smolarek. Humberto Coelho. Sim, também nos pareceu, mas o que é certo é que o quarto não marcou. Mas pareceu-nos que o guarda-redes Carlos fez falta sobre Smolarek. Estava Zico fora de jogo. Faltam 35 segundos. 4 para o Brasil, 0 para a Polónia. Darashevic. O Brasil está nos quartos de final. Irá jogar com a França ou com a Itália. E aí sim, o teste será bastante mais duro para a seleção brasileira. E entretanto, Humberto Coelho também adiantando já o comentário final a este Brasil-Polónia 4-0 a 7 segundos do fim. Pois, como eu disse já, a primeira parte a Polónia começou muito bem, poderia até ter marcado. O que é certo é que a equipa que não marca não consegue ganhar. Isso foi o que aconteceu. O Brasil marcou, começou a dominar o jogo
e especialmente pelos seus talentos individuais. Jogadas individuais, os brasileiros são de facto exímios, mostraram muitíssimo bem em jogadas dentro da área, 1 contra 1. É muito difícil segurá-los porque tem um dirigo muito curto, bola muito junto ao pé e que é difícil para qualquer defesa. Na segunda parte, o Brasil aumentou o marcador normalmente, porque a equipa polaca, com certeza que não tinha nada a perder, arriscou tudo, veio para a frente, deixando os seus defesas sozinhos. E o que é certo, as oportunidades foram surgindo e os brasileiros, especialmente devido ao seu talento individual, foram resolvendo as situações. E entretanto, o senhor Volker Ross da Alemanha Federal dá por terminado este Brasil-Polónia. Foi o terceiro jogo dos oitavos de final. O Brasil ganhou por 4-0, sem margem para dúvidas, vincando mais uma vez a classe do seu futebol, a magia do jogador brasileiro, a técnica individual, a imaginação, tudo quanto há de inesperado neste belo jogo que é o futebol. O Brasil sai debaixo de uma chuva de aplausos. Os cerca de 15 mil brasileiros não cabem em si de entusiasmo e agora de facto será muito difícil fazê-los acreditar que o Brasil não vai pelo menos chegar à final do Campeonato do Mundo México 86. Um grande Brasil hoje aqui em Jalisco, um grande Brasil certamente até ao final da Copa do Mundo. E terminamos aqui de Jalisco esta transmissão do Brasil-Polónia. Brasil 4, Polónia 0, Brasil nos quartos de final. Para Portugal continente, para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, as nossas despedidas, a continuação de uma muito boa noite. Voltaremos aqui para os quartos de final, Brasil com a França ou com a Itália. Boa noite.